Olá, alunos, vamos para mais uma atividade de matemática, livro Trilhas, nosso assunto gráficos, sou a professora Maria de Fátima. Gráficos, né? Esse assunto já foi abordado na aula anterior pela professora Cláudia. Vamos aqui então trabalhar as atividades. Questão 1. Os Jogos Olímpicos de 2016 foram realizados no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Observe aqui no gráfico a seguir a quantidade de medalhas olímpicas conquistada por alguns países nesses Jogos, né? Então, esse gráfico está representando justamente as medalhas conquistadas por alguns países nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro de 2016. De acordo com as informações, escreva o nome do país correspondente a cada letra aqui, ó, que aparece aqui no gráfico. Ó. Aqui nós temos algumas dicas. Então, vamos lá. O país representado pela letra A, com 67 medalhas, é o Reino Unido. O Reino Unido, ele conquistou 54 medalhas a menos do que os Estados Unidos da América, né? Em seguida, nós temos aqui a Alemanha. A Alemanha conquistou 42 medalhas. Aqui na letra C, né, o país que conquistou 41 medalhas foi o Japão. Aí em seguida, né, com 19 medalhas, né, veio quem? O Brasil, né? O Brasil, ele conquistou 2 medalhas a mais do que a Espanha. Vamos ver quanto que a Espanha, então, conseguiu, né, em relação ao Brasil, né? Se o Brasil fez 19, a Espanha vai estar aqui na letra E, né? Com 17 medalhas. Na letra F, nós temos quem? Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela conquistou 4 medalhas a mais do que a Espanha. Logo em seguida, nós temos aqui, ó, a quem bateu um recorde em medalha, que foi quem? Os Estados Unidos da América, com 121 medalhas conquistadas. Para finalizar, nós temos quem? A Rússia. A Rússia, ela conquistou 56 medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café e o segundo maior consumidor do produto. Veja no gráfico de barras duplas a produção anual de café no Brasil, em milhões de sacas por espécie de 2010 a 2014, né? Nós temos aí um período, né? Então, quais são as informações, né? Qual dessas espécies de café mencionado no gráfico é mais produzido no Brasil? Ó? O que nós podemos observar? Nós temos o café arábica e temos o café conilon, tá? Representado por essas duas cores. O que nós podemos observar? Que o café arábica, né? Ele é o café mencionado no gráfico que foi mais produzido no Brasil nesse período entre 2010 a 2014. Na letra B, olha o que ele pede na letra B. Organize em seu caderno uma tabela para representar a produção anual total de café no Brasil em milhões de sacas de 2010 e 2014. Ou seja, né, ele está pedindo para você fazer uma tabela de acordo com essa informação desse gráfico que nós estamos estudando agora. Certo? Aí o que acontece agora na letra C? Em qual dos anos apresentados houve a maior produção de café no Brasil? O que nós podemos observar aqui no nosso gráfico, né? De 2010 a 2014. Nós temos aqui, ó, em 2012, ó, o maior índice com 38,34. Então, o ano em questão é 2012. Na letra D, ele pede para você escrever um texto, né, com sua própria conclusão, sobre a produção anual de café de 2010 a 2014. Aí você vai fazer uma análise sobre esse gráfico, né? A fonte, o título e as informações que contém esse gráfico e faça um belo texto, né, fazendo a sua conclusão sobre esse fato. Então, a letra D, ela é pessoal. Experimente. Na questão 3, em uma turma do quinto ano, 5 alunos se candidataram a representante de sala, tá vendo?
Após a votação, a professora organizou os votos em uma tabela, como é indicado abaixo, né? Nessa tabela aqui, nós temos aqui a quantidade de votos, a quantidade de alunos e os alunos que foram candidatos. Olha só uma dica, cada aluno votou apenas uma vez, ou seja, quantos alunos temos no quinto ano, né? Fazendo a somatória aqui de 5 mais 8, mais 6, mais 10 e mais 6, nós temos 35 alunos nessa sala de quinto ano. Então, vamos aqui a nossa próxima informação. Após coletar e organizar os dados na tabela, olha o que a professora fez, né? Ela construiu um gráfico de barra de acordo com as seguintes etapas, né? Nós aqui temos uma tabela, né, com algumas informações. E olha só, primeiro passo que ela fez foi em uma malha quadriculada, ela traçou 2 eixos e escreveu o título e a fonte do gráfico. Vou imaginando aí, ó. No eixo horizontal, a professora anotou o nome dos alunos e no eixo vertical, ela marcou a quantidade de votos, considerando o lado de cada quadradinho da malha como uma unidade. Para finalizar, olha, por último, ela construiu a barra correspondente ao nome de cada aluno e obteve o gráfico. O gráfico é esse aqui, ó. Resultado da votação é o título, a fonte foram as anotações da professora do quinto ano, os nomes dos alunos, né, que fizeram parte, né, dessa pesquisa, né, fizeram parte, né, dos candidatos a líder de turma, né, e aqui o número de votos, aqui ao lado, aqui, ó, certo? Então, quantos alunos votaram? Na turma, lembrem que na turma tinha o quê? 35 alunos no total. Qual candidato foi eleito como representante de sala e com quantos votos? De acordo com a tabela, nós temos aqui, ó, o aluno que teve o maior número de votos foi o Raul, né? Com quantos votos? Com 10 votos. Raul com 10 votos. Na letra C, né, ele pede que você faça um gráfico, né? Destaque a tabela e o gráfico da página 11. Lá no seu material complementar, né? A página 11, você tem um gráfico igual esse da professora. Então, o que é que ele quer? Que você pesquise, né? Para saber sobre o gênero musical preferido dos alunos ou dos seus familiares, né? Após coletar esses dados, né, você vai organizar uma tabela e termine de construir o gráfico que está lá na página 11, no material complementar. Após finalizar, né, o gráfico, olha o que vocês vão fazer na letra D. Vocês vão escrever um texto com suas conclusões sobre a pesquisa realizada por vocês, né, referente ao gênero musical. Tudo bem? Então, essa última questão, ela é pessoal, tá? O Calc, gente, é um programa de computador que utiliza planilhas eletrônicas para construir tabelas e gráficos ou fazer cálculo, ó. Tá vendo? Então, olha o que ele pede. Caso você tenha esse programa no seu computador, você pode realizar essas planilhas, né? Copie para a planilha o nome dos candidatos, né? Aproveite as informações, né, da nossa tabela da atividade anterior, né? Registre. Depois, você, segundo passo, selecione os dados da função gráfico. E para finalizar, você insira a fonte do gráfico, né? Lembrando, né, de verificar se as informações foram digitadas corretamente. Isso caso você tenha o Calc, né, esse programa aí no seu notebook, né, no seu computador. Aí quais são as informações que vocês vão utilizar, né? Da atividade 3, item C da atividade 3, né, das páginas 142 e 143, tá? Aí veja essas informações e monte seu gráfico. Ah, eu não tenho esse programa Calc, faça no Excel ou então faça igual a professora fez, né, no seu caderno. Normalmente, em uma coleta seletiva, os materiais recicláveis são separados em papéis, plásticos, metais e vidros. No Brasil, a coleta seletiva de materiais vem ganhando cada vez mais destaque. Aqui, ó. Observe as informações apresentadas nos gráficos sobre a coleta seletiva no Brasil. Temos 2 gráficos aqui, tá? O primeiro, ele mostra a quantidade de municípios, né, entre 2008 e 2016, sobre referente à coleta seletiva. E o segundo gráfico, né, é a distribuição, né, no Brasil de coleta seletiva por região, né? Tá? Aqui por município e o outro por regiões.
Então, quais são as informações que ele quer? O maior aumento de municípios com coleta seletiva ocorreu entre quais anos? Voltando aqui para o gráfico, olha, que é importante, de 2008 a 2010, ó, ele teve um aumento muito pouco, né? De 405, ele passou para 443. Mas, ó, examinando o gráfico novamente, de 2010 a 2012, ele teve um aumento bem significativo de município, ó. 443, ele passou para 766. Então, a nossa resposta seria o quê? Olha, entre 2010 e 2012. Olha a pergunta da letra B. Quantos municípios passaram a ter coleta seletiva no Brasil entre 2008 e 2016? Olha aqui, ó. Voltando aqui para o nosso gráfico novamente. 2008 a 2016, o que é que ele fez? Ó? Uma subtração, né? Olha só. O início e o final aqui, 400.055 menos 405 aqui no gráfico. Ó. Ele chegou ao resultado de 400 ou de 650. 1055 menos 405 é igual a 650 municípios. Certo? Agora, já na letra C, ó, qual é a região do Brasil com menor participação na coleta seletiva? O que nós temos que observar? Esse gráfico aqui, ó. Gráfico de distribuição por região, né? Já que essa é a informação que ele quer. Na primeira ele queria município, na letra A, agora ele quer por região. O que nós podemos observar? Que na região norte, né, nós temos um índice muito baixo. Apenas 1% da região ele trabalha com coleta seletiva, né? Então aqui nós temos a região norte. E o motivo, né, é falta de campanha, de conscientização e incentivo sobre a coleta. Agora aqui uma questão pessoal na letra D, né? E na cidade onde você mora, é realizada a coleta seletiva de lixo? Como ela funciona, né? Nós podemos observar aqui que na região norte, né, o índice é bem baixo, né? 1%. Então dá pra gente já ter uma base, né, que na nossa cidade não é muito diferente, né, já que nós fazemos parte da região norte, né. Não tem uma ênfase muito grande de coleta seletiva como nas outras regiões aí, como o sudeste, né, 41% e o sul com 40%. Juliano, ele registrou em seu caderno a quantidade anual de livros lidos por eles nos últimos 4 anos, olha. Em seguida, ele organizou essa informação em um gráfico de linhas. Esse é o gráfico de linhas. O título, né, como podemos observar, e aqui a fonte, que foi anotações de Juliano. Então, para construir esse gráfico, Juliano traçou o eixo horizontal e vertical, né, olha. E representou por pontos a quantidade de livros que leu em cada ano. Em seguida, ele traçou segmentos de reta, ó, ligando os pontos correspondentes aos anos seguidos. Ó. Ele fez isso, tá? Agora vamos aqui à questão. Em qual desses anos Juliano leu a maior quantidade de livros? Em 2016, 2017, 2018 ou 2019? Em 2016, né? Com 18 livros lidos. Agora a letra B você vai fazer no seu caderno também um gráfico de linha igual o Juliano fez, né? Só que utilizando as suas informações, né? Quantos livros você leu, né? Durante um determinado período, né? De 4 anos. Um desafio, né? Na questão 7, acompanhe as orientações do professor com auxílio do cálculo, ó, caso você tenha, né? Organize os dados apresentados na página anterior em gráfico de linhas, ó. Ele pede que você use as informações lá do Juliano e trabalhe com o cálculo, né? Com esse programa, montando um outro gráfico, ó. Selecione os dados, a função gráfica, olha, insira a fonte do gráfico. Importante, né? Verificar as informações que foram digitadas, se foram digitadas corretamente. Aí, em seguida, né? Procure um tema da sua preferência, né? E faça o seu gráfico, né? Utilizando esse programa. Caso não tenha, né, use o Excel ou então, né, faça como a professora fez no caderno, né, traçando as linhas e assim sucessivamente, com material complementar, né, da página 11.
Na questão 8, Amanda adora ir ao cinema com sua família. Veja no pictograma, né? A quantidade de filmes assistidos por Amanda no cinema durante o ano de 2019. Esse, né, é o gráfico que ela fez, né? Lembra, olha a dica que é importante analisar a dica. Cada cestinha dessa representa 3 filmes assistidos por Amanda no cinema, né? Então, olha a pergunta. A quantos filmes Amanda assistiu no terceiro trimestre de 2019? Se nós temos 3, ó, representado aqui nessa coluna, e mais 3 aqui, então a Amanda ela fez o quê? Ela assistiu 6 filmes. Aí a letra B também é pessoal, né? Você vai montar um gráfico igual o de Amanda, ok? Obrigada, estudem, qualquer dúvida é só nos procurar.